galerinhas do meu canal, galerinha do blog. Hoje eu tenho uma tag aqui, tag de sexta-feira, né? Que sexta-feira pede uma tag, pede um negócio mais descontraído. E vão ser 27 perguntinhas, eu vou tentar correr pra não demorar muito aqui nessa tag com vocês. Bom, a tag se chama Se Eu Fosse e Por Quê. Eu vou estar colando aqui no meu celular, né? E eu vou estar falando agora a primeira perguntinha pra vocês. Se eu fosse um mês... Gente, se eu fosse um mês, eu seria o mês de maio, porque é um mês muito especial. Foi o mês que meu filho nasceu, que trouxe toda a felicidade que eu nunca imaginava que poderia ter. 2. Se eu fosse um dia da semana. Se eu fosse um dia da semana, eu acho que eu seria uma quarta-feira, porque é praticamente no meio ali da semana e não é um dia que eu não estou tão preguiçosa. Se eu fosse uma estação do ano, eu acho que eu seria um inverno. Não me pergunte por quê, mas creio eu que é porque tem frio, é um negócio mais deitar na cama, zen e tal. Eu gosto do frio, então seria um inverno. 4. Se eu fosse um planeta, eu seria o planeta Terra, né, gente? Porque não tem nem o que pensar. Que burro, dá 0 pra ele. 5. Se eu fosse uma direção, eu seria... se fosse uma direção... eu seria em frente, seguindo reto. 6. Se eu fosse um móvel. Se eu fosse um móvel, seria uma cama, né? Porque eu vou contar, né, amiga? Quem gosta de dormir sou eu. 7. Se eu fosse um pecado. Se eu fosse um pecado, seria a gula. Porque quem gosta de comer sou eu. Eu também. 8. Se eu fosse um sentido. Se fosse o sentido... eu seria o tato. Acho que eu gosto dessas coisas. Nem sei se estou respondendo certo, mas é isso aí. 9. Se eu fosse uma pedra. Se fosse uma pedra... eu seria o rubi. Porque não sei, não pergunte por quê, mas eu acho que eu seria o rubi. Acho bonito, verdinha, bonitinha, seria o rubi. A safira também é bonita, mas eu seria o rubi. Se eu fosse uma planta. Se eu fosse uma planta, gente, eu seria uma orquídea, né? Porque pelo meu jeito de ser. Mas eu me identifico também com uma rosa. Uma palmeira. Enfim, eu seria as plantas todas do mundo. Não seria só uma, não. Seria todas do mundo, porque eu sou muito decisa com essas coisas. Que demais! Ai, que delícia! Se eu fosse uma flor. Se fosse uma flor, eu seria um girassol. Poderia ser um girassol. Uma orquídea, uma rosa vermelha, uma pampola, eu seria essas coisas tudo aí. Se eu fosse um clima, como eu falei, eu seria o inverno. Se eu 13ª, né? Que eu já tô... 13ª, nem tô contando pra vocês. Se eu fosse um prato. Gente, se eu fosse um prato, eu acho que eu seria um pudim, que é todo bem docinho, tal, coradinho. Mas eu também poderia ser um prato bem apimentado, um prato bem nordestino. Ave Maria, mas eu seria um pudim. Se eu fosse um instrumento musical, eu acho que eu seria uma guitarra, porque eu sou muito barulhenta. Quem me conhece sabe, porque a pessoa barulhenta sou eu. 15ª, se eu fosse um elemento. Uma pia. Sem imaginar se fosse um elemento, seria um elemento. Se eu fosse uma cor, eu seria a cor rosa, a cor vermelha. A cor vermelha. Eu acho que é a cor da paixão, que sou uma pessoa muito apaixonada. 17ª. Se eu fosse um animal. Se eu fosse um animal, eu seria uma gatinha, porque gatinha gosta de comer e dormir, dormir e comer. E eu sou mais ou menos assim, então eu seria uma gatinha. 18ª. Se eu fosse um som. Se eu fosse um som, eu seria o som da água da chuva caindo no chão, aquele som relaxante que dá pra você dormir e tal. Eu sou muito decisa, vocês já percebem, né? Uma hora eu sou barulhenta, outra hora eu sou... meu jeito de ser. 19ª, se eu fosse o sentido. Se eu fosse o sentido, eu seria o sentido, porque... não sei. Seria isso aí mesmo. Que burro, dá 0 pra ele.
20ª, se eu fosse um lugar, eu seria a praia. Nossa, eu amo praia, sério, eu amo o mar, eu amo a natureza. Eu seria a praia, eu amo praia. 21ª, se eu fosse um sabor, eu seria um sabor de leite condensado com Nutella, um sabor de chocolate, de morango. Eu seria o sabor, tudo que for de gostoso seria o sabor. Se eu fosse uma palavra, seria a palavra amor. Eu já falei que eu sou muito amorosa, então seria a palavra amor. 23ª, se eu fosse um objeto, eu acho que eu seria, deixa eu ver, uma câmera que dá pra você registrar todos e todos. Acho que eu seria uma câmera, perfeito, nada de maquiagem, mas sim uma câmera, um celular, que é 1001 utilidades, seria uma coisa assim, que seria prática em 1001 utilidades, né? 24ª, se eu fosse uma parte do corpo, eu acho que eu seria o cérebro. Gente, o cérebro é aquela parte do corpo humano que você dá para fazer tudo através dele. Você pensa, você raciocina, você dorme através dele, você acorda através dele, você pensa através dele. Então o cérebro comanda o seu corpo. Então seria, o seu cérebro. 25ª. Se eu fosse um número, seria o número 31. 31 porque foi a data que meu filho nasceu, uma data muito especial. 31 porque também é a data do meu aniversário. Então seria o número 31, gosto bastante dele. 26ª, se eu fosse um símbolo, eu seria o coração. Acho bonito, né? Eu tô falando muito de amor, tô muito carinhosa nesse vídeo. Então, 27ª e última pergunta, se eu fosse uma música, eu tenho que cantar a música. Timbalaie, quando o vento só beijando o mar. Timbalaie, toda vez que ele vai pousar. Tem várias músicas que eu gosto, música bem good vibe, músicas e tal. Mas essa foi a primeira que veio na minha cabeça. Então acho que eu seria essa música, eu gosto desse tipo de música. Meus amores, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu espero que vocês tenham se divertido, gostado, né? Tenham aprendido mais um pouquinho sobre mim. Se você ficou à vontade de responder algumas dessas perguntinhas, deixem aqui pra mim, tá? Nos comentários, que eu vou amar ter essa troca aqui com vocês. Então, por favor, caso se sinta à vontade de responder alguma das perguntinhas aqui nos comentários, tá bom, meus amores? Super beijão, vou estar lá no Instagram, tá papeando com vocês, então me segue lá, por favor, que eu estou de olho em vocês lá no Instagram, tá bom? É isso, beijo, um ótimo fim de semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau!